Eu tive problema de saúde, tipo, tratar uma doença, né? É um tipo de assunto que eu gera muito sentimento, né? É uma fase da minha vida muito difícil. Foram 2 anos tratando, foram 2 anos que a minha vida parou. Bom, essas questões de saúde, isso, ele veio para me trazer um gás em entender. Depois de um tempo, eu trabalhava ainda com o outro sistema, tinha os outros, e quando eu voltei, eu recebi alta, e que eu voltei para trabalhar, para começar de novo, né? Reinventar. Falei, Mas é então, mesmo? deixa eu entender, até aí você não nos conhecia, não? Não, Entendi. não. Eu, eu vim em busca de uma solução, eu já vinha buscando alguma coisa, eu tinha visto umas outras opções, até das que eu tentei ver, mas como eu não tinha muita grana para poder recolocar, e uma das coisas também legal da Era foi, tipo assim, investimento, que é nulo. E hoje em dia, meu irmão, eu não troco a Era por... Pode vir a proposta que vier, cara. Essa experiência de quase morte que eu tenho tido em outro cenário, né? E eu achava que você desestimulava os outros. A gente entendeu que você é uma fênix, porque a pessoa ter força pra se reinventar, se reescrever e tá aqui contando essa história é sinal de que você é um cara resiliente. Em reconhecimento Como à sua nossa superação, a Fênix. Vamos dar um salve de palmas pro Lúcio? É isso aí, irmão. Boa noite, eu sou o André Jacques, comercial da Era Sistemas. Estamos aqui hoje no terceiro episódio do nosso EraCast, o seu podcast de automação comercial, tecnologia e empreendedorismo. E hoje nós estamos recebendo nossos convidados, Fabiano e Chile da Boreal Help. Dá um alô aqui, pessoal. E também está aqui com o nosso amigo Lúcio, convidado especial da Aeon Automação. E eu tenho aqui ao meu lado, vou começar as apresentações aqui pelo Rogério, meu sócio. Pode se apresentar na sequência, Lúcio, Chile e Fabiano. Olá pessoal, eu sou o Rogério da Era Sistemas, participando aqui com muita alegria, nossos convidados aqui, dessa terceira Era Cash, tá? E vamos trazer agora para vocês aqui a apresentação dos nossos convidados e vamos ouvir um pouco da história deles também. Boa noite, Lúcio. Boa noite, gente. Sou o Lúcio. Sou da EON Informática, né? Estou meio confuso ainda como é que funciona. O estômago está meio... Primeiro era CAD, teste, né? Primeira vida a gente nunca esquece. Pô, não esquece não, cara. Não esquece não. Agradecer a oportunidade aí. Maravilha. Obrigado. Chile, não pode saber. Vai chegar aí. Chegou aí? Gente, tudo bom? Aqui Shirley, da Boreal Help. Prazer enorme estar aqui de novo, tá? Ainda mais ao lado do Lúcio, do pessoal maravilhoso da Era, que sempre acompanha, sempre ajuda a gente, sempre é uma Maravilha. parceria maravilhosa, tá? E bora com tudo, que só tá começando. Fabiano. Vou ajeitar aqui, galera. Meu nome é Fabiano, cafezinho aí pra vocês aí. Eu sou da Boreal Help e a gente trabalha com automação comercial, né? Nós somos uma revenda da Era, assim como o Lúcio também é. E hoje a gente vai ter esse bate-papo aí para poder entender como é que funciona o nosso mercado, entender um pouco da história aí do Lúcio e também comemorar o aniversário do nosso amigo aqui, né? Dia 26 agora já é aniversário dele. Rapaz. A gente precisou antecipar um pouquinho aí, né, para poder vir nesse podcast aqui, mas é um podcast Maravilha. especial de aniversário aí do Lúcio. Muito bom, muito bom. Duplamente especial esse podcast, mano, né? Aniversário do nosso amigo Lúcio. Tá meu segredo, né? Rapaz, nós não queremos saber a sua idade. Depois a gente vai precisar, só que você assine ali, autorização de imagem para menor de idade, né? A gente sabe tem que ver isso aí, né? isso, é. Vou fazer A produção aí já trouxe aí o documento Isso, para o menor de Ó, idade. os pais estão ali Os pais assistindo, assistiram, né? Então tá tudo certo. A Mara assinou. A idade é um segredo, não pode... É um segredo quase que de estado, né? 48. Ah, garotão. Maravilha, maravilha. Quase Bem, completos, né? para poder situar vocês, o nosso podcast de hoje, ele tem como objetivo ouvir de vocês as suas histórias na trajetória, na automação comercial e também na vida. E para iniciar e abrilhantar o nosso podcast de hoje, eu vou começar pelo Lúcio. Lúcio, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como você começou na automação comercial,
Se você já foi CLT, se já iniciou empreendendo, como foi a sua escolha dessa profissão, desse ramo de empreendedorismo? Fala um pouco pra gente aí da sua história. Bom, vamos lá, André. Eu sempre trabalhei, com 10 anos de idade, eu foquei que eu trabalharia com informática. Isso não era muito distante, numa terra distante, né? Eu 1900 decidi, antigamente. com um TK-1000 e um MSX Expert, um videogame na época, eu decidi que eu iria trabalhar com isso, né? Os mais novos não fazem ideia Não do que é tem um nem MSX. ideia do que é gravar um Basic numa fita cassete, não tem nem noção do que é, né? Você passar uma noite inteira escrevendo um código, errar uma linha e errar um caractere e, porra, meu, Por tu aí. tem que fazer tudo de novo, né? Então, assim, os mais novos não conseguem entender, né? Mas, E era o auge, né? Tela porra, colorida. cara, era Saiu do fósforo verde. era o máximo. Magnífico. Não, era televisão, tela colorida. E mais novos de boiando. Que isso mesmo? A tela colorida. Eu sou um dinossauro, né, cara? Desenvolveu, Lúcio? Você desenvolveu, chegou a... Alguma coisa assim. É, bacana. E a gente começou assim, né, cara? Na televisão, era um videogame, tá em tudo hoje em dia, né? Era, né? E, porra, foi evoluindo. Depois vieram os computadores, veio meu primeiro emprego. Eu fui CLT, sim, algum tempo, né, uns 2 anos aí. Trabalhei na Mesbla, né, como contínuo, né, como aprendiz. Na época era aprendiz, né, terceirizado. Depois a gente foi efetivado, fiquei mais 1 ano e pouco lá com eles, trabalhando já em TI, né? CPD, na época era CPD, né? Trabalhei em mercado com esses... Processamento de dados. Processamento de dados, né? CPD, cara. Isso hoje em dia, né? Ouvi falar disso aí. Já ouviu falar? Já. Depois disso eu não consegui, não mais, né? A gente teve umas outras empresas que eu trabalhei de CLT. E aí eu conheci uma senhora que ela me apresentou um senhor. Uma coisa engraçada, né? Uma senhora que apresentou um outro senhor. Falou, você é muito bom em informática. Eu fui consertar um computador na casa dela, lá no Zona Sul. Ela tem um amigo meu que vai gostar de você. Era São Antônio Augusto. Ele se apresentava assim, a gente teve um embate muito grande. Mas foi meu primeiro contato com automação na Cyber PDV, uma empresa lá na Barra. Ali foi nos idos de 97, 96, 97. Bastante tempo, hein, Lúcio? Já tem. Bastante tempo, hein? Né? E o Cyber PDV, que é de uma empresa que hoje em dia vocês conhecem bem, que é um concorrente, não é tão concorrente. Ó, Pode ficar à vontade, pode ficar à Fica à vontade. vontade. Contar a sua história, Preocupa falar. não. é no vovô do MultiPDV. O vovô do MultiPDV. De um sistema que trabalha aqui no Rio, né? Que o pessoal trabalha bastante, conheceu isso já na... Eu peguei o começo das operações da Drogas Mil, que foi uma das primeiras empresas que começaram a trabalhar com automação. Da Casa Sendas, na Drogas época. Mil, lembro. A Drogas Mil. Né? Então, o Cyber, ele usava, até um mataburro que eles usavam, eles tinham uma outra retaguarda, que eu nunca soube o nome, mas eles usavam um mataburro em frente de loja. E depois... Mataburro é aquele terminal de consulta que fica entre o estoque e a área de venda. Isso. O pessoal entra com nota, tira etiqueta. Isso, chamavam de mataburro Trabalhei lá. nesse setor aí. Os mais novos, eu acho que eles ficaram meio que perdidos, né? Não conseguiram me matar ainda não. Tô aqui. Tô vivinho aqui ainda. Não conseguiram E isso não. foi evoluindo, né, cara? As coisas foram acontecendo, o convênio 56, né? Ele começou a pegar um pouco mais forte, a secretaria começou a pegar, as empresas também começaram a entender o que era que a informática ela viria para solucionar os problemas que eles não tinham antes, né? Tinha uns clientes meus que falavam isso, mas... E foi evoluindo, só veio crescendo, né? Depois dessa experiência com a Cyber, ele se desentendeu ele tinha uma visão para atender cliente, e eu sempre tive uma visão diferenciada, sabe? Um atendimento mais premium, um atendimento mais, sabe, mais... Eu sempre gostei de atender. A Mesbla me ensinou muito a atender. A minha maior escola foi a Mesbla. Eu ficava rodando aquilo o dia inteiro com as secretárias e eu tinha que ensinar cada uma delas. Você imagina, você trocar um sistema em DOS
e vim para uma realidade de Windows com o mouse e as secretárias bilíngues que tinham lá, elas, tipo assim, tu tinha que ficar ensinando elas. Então ali eu aprendi a atender o cliente. Aí eu comecei a aplicar esse mesmo conhecimento em cima do atendimento e o que eu faço até hoje. O que eu tenho a maneira com que eu atendo meus clientes, eu não trato, fica naquele limiar entre o amigo e o cliente, né? Porque você também tratar como um amigo é meio complicado, né? Mas toda a escola que eu tive foi a mesma que veio me moldando, de dar um atendimento mais especial, de entender como é que funciona a cabeça, às vezes, de um senhor que não tem muito contato, ou então de um jovem que tem mais sabe, que tem um jovem que tem mais essa aptidão à tecnologia, né? Mas entender que tem aqueles senhores que não têm. Então você tem que dar um gás especial em cima de um cliente. Às vezes você deixa um pouco mais desleixado do outro, você deixa a pessoa ver se resolver. E foi mais ou menos dessa maneira, obrigado. A automação, ela vem pro sangue, né? Porra. Ela corre na veia, porque assim, é uma coisa que você não espera se apaixonar, porque não é uma coisa tão simples, né, no seu dia a dia, atender os clientes de modo geral, porque a gente tem clientes que têm um entendimento maior, outros menores. E o prazer que você tem em ensinar esses dois tipos de clientes. Aqueles que conhecem um pouco mais, que você vai ensinar e a pessoa vai pegar ali firme, aquele que conhece um pouco menos. Aí você tem a paciência. Eu já vi vídeo do pessoal da Boreal ensinando, né, postando lá, muito bacana. A paciência que a gente tem com nossos clientes finais lá. Isso aí não tem preço, assim. Realmente é uma paixão que ela nasce e aí você vai levando no seu dia a dia, né? Vai envolvendo, né? Eu já tentei mudar eu trabalho com automação industrial também, com parte de infraestrutura, essa coisa. Eu tentei sair da automação, eu não consigo. Eu falo de automação, parece que é uma parte de mim. Eu já venho há tanto tempo fazendo e eu gosto. Sabe, a paixão que eu tenho por mercado, por comércio, sabe, é o que me motiva a sempre tentar melhorar um pouco, entender como é que funciona, tudo que é tecnologia mais nova, equipamentos que estão vindo novos, sabe, não é a grana, não é sabe, sabe, o que me move é essa paixão por estar no mercado, sabe, até o cheiro do mercado, às vezes aquela da parte do backstage ali dele, na parte de interno do mercado, sabe? Tu chega, parece assim, eu estou em casa. É verdade. Eu até me arrepio de falar, porque é uma coisa que eu tenho uma paixão danada, cara, eu não consigo. Eu já tentei, eu já tive outras propostas para trabalhar com outros, nesse segmento de industrial, que veio crescendo aí nos últimos anos aí pra caramba, e eu não consigo, eu sempre volto para a automação, porque todas as vezes que eu fiquei fora da automação, todas as vezes, foram momentos, eu vivi momentos infelizes, é engraçado, aquela coisa, a grana. Eu vivi momentos infelizes, né, fora do Rio, inclusive, e sempre com aquela sensação, porra, cara, tá faltando alguma coisa. O cliente que, sabe, olhar pro telefone e falar assim, pô, não tem um chamado, igual o chamado que teve aqui agora. Você olha o telefone, eu peguei e falei, porra, o dia foi tranquilão, é feriado. O dia tá tranquilo, mas de vez em quando dá uma olhada, pô, cara, podia ter pelo menos um chamadinho. Sensação demais. Falta alguma coisa. Eu não consigo mensurar em palavras o que é essa minha coisa com automação comercial, sabe? Eu gosto muito do que eu faço. E quando a gente consegue aplicar, né, o prazer de fazer isso, a paixão em cima do que se faz, uma ferramenta que robusta em cima do que a gente precisa, que os meus clientes precisam. Ela supre todas as necessidades dos meus clientes. Né? Eu não tenho uma... Lúcio, assim, a gente viu que você criou uma paixão, né? Você trabalhou com empresas que estavam envolvidas com isso, tecnologia, e com o tempo foi avançando, você fez uma migração de DOS para o Windows, né? Lá atrás, começou com aquele Windows bem básico, que para a gente na época era uma coisa muito bacana. Mas como que você chegou a esse ponto de depois vincular a sua paixão, o que você passou a gostar? Você disse que teve outras experiências,
automação e tocar a sua vida nisso. Porque, assim, depois eu gostaria de perguntar para você, você vai narrar a sua história, de como que você chegou até a Era Sistemas. Como que você chegou até nós. E o que a Era trouxe assim, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu pessoal, para o seu dia a dia. Fala para a gente aí. Vamos lá, vamos começando lá. Você... Vamos lá. Por partes, né? O que que me trouxe para... O que me traz para automação, né? Todas as... Eu não sei, eu não consigo identificar o... Você já trabalhou em outras empresas de automação De comercial? automação, eu sempre trabalhei com a Rafanet, trabalhei para a Climax, trabalhei com um monte de empresas, inclusive apagando incêndio, né? A gente às vezes era bombeiro, né? Eu sempre tive essa questão, como atendimento sempre foi meu foco, atender bem, ter um atendimento digno, né? Não é mais um número na carteira. Isso a gente sabe, né? Por isso que você está Não. aqui hoje. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo é digno de... Eu sempre tive essa visão, desde que eu comecei lá atrás. E, inclusive, até a briga que eu tive foi por causa desse tipo de visão. Pô, cara, você tem que chegar no cliente, tudo no cliente tem que estar direito na hora que você sair. A hora que você fecha a OS, meu irmão, eu tenho que ter testado tudo, eu tenho que ter analisado tudo, eu tenho que ter visto tudo, que o tudo não é tanta coisa, é uma gaveta, é uma impressora, é um monitor, é um teclado, um leitor. E, sabe? Se tem uma coisa que me apavorava, na época que eu fazia atendimento direto ao cliente, é quando eu chegava lá, aquele monte de fio espalhado por cima das CPUs, por cima das impressoras, e aonde o caixa esbarrava o pé e desconectava os cabos, aquilo Isso ali. é terrível, cara. O problema do parafuso, Rogério. Você já deve ter pego vários problemas de parafuso que não foi apertado. Isso. E aí mexia, às vezes a operadora tinha... Eu passei uma dificuldade, cara. Eu tive um problema, minha pressão foi lá em cima por causa de um parafuso. Uma vez, uma das histórias, né, uma dos causos lá. Cara, por causa de um parafuso. Eu fui atender o cliente. O cliente, pediu para mandar um técnico. Eu falei, cara, eu vou te atender. Eu mesmo vou te atender. E toda segunda-feira a gente tinha reunião, um briefing de operação. Como é que seria? Cara, olha só, não esquece, parafuso. Vamos evitar retorno, sabe? Sabe que retorno em cliente, né, é custo. Né? Mesmo por mais que a gente goste de atender, que eu tenha essa paixão, é custo, cara. Eu dar retorno em cliente, você vai começar a custear, né? Então eu sempre tive essa coisa, cara, entro na máquina, corta o conector de rede, já boto um novo. Parafuso, meu irmão. O engenheiro estudou anos para poder fazer aquela conexão e você, tá estourando. Aperta o parafusinho, porque se o cliente mexer, né? E eu, voltando, eu fui atender o cliente quando eu fui ver o parafuso, rapaz. Fiz 3 dias internado, com a pressão lá em cima. Sério isso mesmo? 3 dias internado, porque... Parafuso era dele, né? Parafuso era dele. Mas perdi o parafuso, cara. É complicado. Sabe? Assim, a gente prima em atender, em fazer o negócio certo para dar certo. Às vezes dá errado, mas se você fizer errado, a probabilidade é Como que você fazia, então, quando chegava uma determinada impressora de uma determinada marca que tinha que trocar uma molinha que tinha lá no centro, lá Pô, como é que você fazia? O Rogério recebendo de ponta aí. Específico pra caramba. Muito Tá amargurado, o Rogério ali. Uma determinada marca, uma determinada molinha, um determinado... Eu não vou falar a marca não, mas eu vou falar o modelo, IF7002. Ele sabe o que eu estou falando. Quem sabe, né? Com certeza. IF7002, ele imprimia cheque. Meu Deus. Eu tinha impressora de cheque. Essa tu não conhece também não. Ah, nunca ouvi falar. Matricial. 2 estações. Uma Duas determinada marca, estações, né? né? Era uma beleza. 2 estações, né? Eu Uma sofri com impressora ela de cheque. também. Então, a gente tinha primeiro eu espraguejava, né? Primeiro eu tinha que fazer. O atendimento, ele não. Assim, uma das coisas que eu fui desenvolvendo também é essa informalidade, às vezes, no atendimento, né? Você vê que, às vezes, a gente brinca. A Sheila gosta. Às vezes, você, cara, como é que eu vou fazer o meu estoque? Não, cara, isso é um trabalho de corda que tem que fazer, mas tem que ser feito.
Pode fazer. Alguém tem que fazer. Sabe, a gente tem, às vezes, É um uma. atendimento humanizado. Tem que chamar de atendimento Eu humanizado. não sei, assim, eu atendo, sabe, dependendo do cliente, e a maioria dos meus clientes, eu não tenho tantos, mas a maioria deles eu tenho um trato muito, muito próximo. Essa questão que eu venho desenvolvendo eu não abro tantos clientes, mas os meus clientes são muito antigos comigo. Muito fiéis, né? São muito Isso é fiéis. muito bom, isso é muito bom. Então, tem cliente meu que está 18, 19 anos comigo. Mas também você tem que ter uma ferramenta que atenda bem o cliente, né? Então, Uma vida. aqueles fios que eram amarrados, eu sempre tive essa questão, essas coisas todas, e vamos chegar na era, né? Eu fiquei alguns anos trabalhando com infra direto, eu tive uns problemas de saúde, eu tive que tratar uma doença, mas depois desse período... Posso te interromper um minuto? Pode. Seria inconveniente se compartilhar um pouco com a gente desse momento? Eu acho que tem uma chave aí entre... Você acabou de mencionar, né, que enfrentou uma doença. Tem uma chave aí entre esse período aí. Eu tive uma... Quer compartilhar conosco? Se você sentir à vontade, por favor. É um tipo de assunto que ainda me gera muito Gerador. ainda gera muito sentimento, né? É uma fase da minha vida muito difícil. Foram 2 anos tratando. Foram 2 anos que a minha vida parou. Foi um momento bem... Antes, sabe, ainda me traz muito sentimento ruim. Não pelo apego assim à vida, sabe? Eu gosto muito de viver, eu adoro a vida, eu celebro a vida todo dia. Eu aprendi a celebrar, eu tive que aprender a A celebrar. gente sente isso. Você é para frente, qualquer assunto, comentário que a gente faça com você sempre uma resposta bacana, positiva, para cima. Eu venho aprendendo, sabe? Reaprendendo a viver. Quando você tem uma experiência de quase morte, ou quando você vive nessa linha da morte, vivendo, cara, você aprende a dar um pouco mais de valor, sabe? Hoje eu consigo ter uma visão, se eu tivesse essa mesma visão que eu tenho hoje, eu não tinha ficado 3 dias internado por causa da pressão alta, eu já teria, sabe, a gente vai amadurecendo também, vai entendendo que, tipo assim, a gente está numa breve aqui. A gente está vivendo aqui agora é um momento único, sabe? Para mim é o primeiro momento, é um momento único na minha vida, na minha carreira, ela é um momento único, cara, porque é estranho para mim até, porque eu sou técnico, eu sou campo. Eu sou o cara que vai ali e vai desmontar a máquina, de repente vai montar, vai falar, cara, olha só, tá tudo amarrado, tudo direitinho, a maquininha tá bonitinha. Esse tipo de situação, para mim, é extremamente... Ainda tô com frio na barriga. Mas você sabe que você é administrador também, né? Também, né? E muita coisa. Você sabe, assim, fugindo da sua história, que seria importante, todo assalariado ele é um administrador. Tem que ser, né? Tem que ser, porque se você não for um bom administrador, o que você ganha, você vai trazer prejuízo para a sua vida financeira. Ou você quebra, né? Quebra. Você quebra. A gente vai aprendendo, né? Mas essas questões de saúde, ele veio para me trazer um gás novo e entender. Depois de um tempo, eu trabalhava ainda com o outro sistema, tinha os outros, e quando eu voltei, eu recebi alta, e que eu voltei para trabalhar, para começar de novo, né? Reinventar, mais uma vez, sabe? Não foi a primeira. Essa questão do administrador, eu não soube lá atrás também. Eu quebrei já algumas vezes. Eu não sou... Tem um cara eu esqueci o nome dele, Everton, alguma coisa assim, Ever, eu acho que é Ever. Ele fala, eu não sou do Serasa, ele tem uma palavra que ele fala, que ele não é o debutante do Serasa, ele já teve algumas passagens, eu também não fui também, e eu já quebrei algumas vezes. E como é que foi isso? Má administração,
uma maneira diferente de querer aproveitar um pouco mais a vida, sabe? Extravagância demais, imprudência, uma mente jovem, e é uma coisa que eu acho legal neles, cara, porque na idade deles eu queria curtir, Rogério, tu sabe como é que era, né? Todos nós sabemos. 20 e tantos anos atrás, a Não automação. sei não, a gente está aqui entrevistando você. Jogando outro na fogueira. Você é que sabe, não, eu não sei nada, não. Não, com relação a dinheiro, a gente sabe que a automação antigamente era, hoje em dia está um pouco mais, menos, mas antigamente era, e, pô, bicho, era... Lúcio, sendo assim, totalmente transparente, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer pelo grupo, né, da Era lá. E uma coisa que talvez a gente nunca tenha conversado. Eu achava que você jogava contra o grupo. Porque talvez por eu não ter tido essa experiência de quase morte, eu ter tido em outro cenário, né? Eu achava que você desestimulava os outros. Porque, por exemplo, eu postava lá, ó, mais um cliente, e a foto lá, 11 horas da noite, meia-noite, mais um cliente, 2 horas da manhã, mais um cliente. Aí você, 1 minuto depois, 2h01 da manhã, tô aqui na praia. Aí, seu otário, tô aqui na praia. Então, talvez a gente tenha tido um pouco de influência em você, mas você também teve muito de influência na gente também, da maneira como a gente vê a vida. E eu achava que você jogava contra. E até o encontro das revendas, até a Era fazer 10 anos, né? Até aquele dia eu achava que você desestimulava os outros. Esse tempo todo, Fabiano. Porque, não, pior que foi pouco tempo, né? Até do momento que a gente se conheceu, até do encontro das revendas, não foi tanto tempo assim. Foram pouquíssimos meses ali, uns 2 meses, sei lá. E eu falava, pô, esse cara aí, ele tá jogando contra. Eu tô aqui tentando estimular as outras revendas a gente competir ali de uma maneira justa ali, né, legal. E toda vez que eu mando uma mensagem de tipo assim, pô, mais um cliente para incentivar a galera também a correr atrás. Eu colocava mais Esse cara, uma praia. pô, eu tô aqui na praia, aqui teus otários, água de coco aqui, ó. Eu colocava mais uma viagem, mais uma estrada. Assim, e longe de mim ser algo nada voltado para inveja, mas no sentido de ser do meu pensamento workaholic ali, né? Ou então workaholic, né? Mas é Aí- natural, Fabiano, quando você está em um grupo, que todos pensem da mesma forma, buscando o mesmo objetivo, apontando para o mesmo alvo. Sim, Aí, de repente, não, né, parecia cara? que ele estava destoava, na contramão, né? É isso que Não, estava E a gente teve a oportunidade de se conhecer aqui no Encontro da Era e eu não sabia da sua trajetória de vida, né? E naquele momento eu pude entender um pouco o porquê daquilo e aquilo ali era um grito, né? De quem quer viver a vida, né? De certa forma, pelo menos na minha interpretação. É um E objetivo, né, Fabiano? Assim, você fala, cara, a gente trabalha tanto, a gente Exatamente. trabalha, às vezes trabalha, sabe? E tipo, porra, cara, dá pra ter algum tipo de bem-estar independente. Eu concordo Sabe? e tem que ser bem dividido entre trabalho, família e lazer também. Tem que ter Isso, Tem que você ter. ter essa oportunidade de viver, porque senão a gente vive em função de trabalho e a automação comercial, principalmente, ela suga, né? te suga em Suga todos energia, os sentidos. O cliente, ele não tem dó. Não. Até porque ele precisa, né? É. Ele, por exemplo, ele tá ali emitindo uma nota ali, 8 da noite. Ele e- vai te ligar, e vai no te ruim falar. de tudo, às vezes não é nem na maldade, às vezes ele, tipo assim, ele tem necessidade de emitir, você tem, porra, a obrigação de atender, né? E às vezes não entende. E nesse meio tempo, dá pra gente ir vivendo e entender, sabe? No ruim de tudo, não dá pra ir na praia, você vê que a postagem era de noite. É. Não dá pra ir na praia de manhã, porque eu tenho que atender, mas eu também não tenho muito... Não, ia na praia de manhã também, cara. Também. Pô, às vezes 10 horas da manhã, pô, não tem como te defender, não, É cara. caminhada, É. né? É caminhada, é caminhada. Assim, você tá Sabadão, plantando agora, eu já tô Vocês colhendo. olham pelo lado negativo, cara. Não, eu vou te falar o que isso aconteceu. A gente teve o encontro das revendas ali, né? E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais, de se conhecer, e eu pude... Tem coisa que você não fala no WhatsApp, tem coisa que você fala mais pessoalmente, né? E a gente pôde entender quem é o Lúcio da Eon, a pessoa.
e a gente teve a oportunidade de conhecer, e você externou isso pra gente, né, do que você passou na sua vida, na sua trajetória, desses 2 anos aí que você enfrentou e teve que buscar força, onde Onde não, às vezes você acha que não tem, mas você tem. tem, E tá tem, aqui para isso, tá aqui para tem, dar esse depoimento. E quando a gente ouviu a sua história, a gente falou, caramba, esse cara... No começo eu achei você um dinossauro, né, por ter esses anos todos aí de automação comercial, Não vai pra lagartixa. mas a Não gente espalha teve não, não que espalha não. substituir aí esse Pokémon aí Dragon Ball Z. por outro aí. O Lúcio é um veterano, um baita E conhecimento. a gente entendeu que você é uma fênix. Porque a pessoa ter força para se reinventar, se reescrever e estar aqui contando essa história é sinal de que você é um cara resiliente. É um cara que merece estar onde está, é um cara que conecta com pessoas, certeza. todo mundo gosta de você e a gente aqui te admira muito, de verdade. Não é nada de mérito, tá? Não estou falando isso por nada. A gente teve oportunidade lá, né, no Era Mind lá, de trocar uma ideia, eu e o André ali. A gente falou, pô, cara, é um cara que deveria ter voz, gravar um podcast. Por mais que você tenha negado, o Pedro, né, negou 3 vezes, né? Até o Galo cantar. Tô com tá dando desconforto. Tem um amigo meu que ele diz que quando você tá com esse desconforto Frio na barriga? frio na barriga, eu tô ainda. Você tá no lugar certo. Se você sente esse frio na barriga, é porque você tá no lugar Aí certo. tem uma pergunta minha que você não respondeu ainda. Posso só Deixa eu- finalizar aqui, Rogério? E como a gente tem esse pensamento, a gente entende que você é uma fênix e, de certa forma, a tecnologia, ela te põe em situações que praticamente todo mundo que trabalha com tecnologia precisa ser fênix de alguma maneira. Porque hoje você é sênior de uma área e quando essa tecnologia muda, você vira júnior. Então, hora você é sênior, hora você é júnior. Hora você É bem é assim, sênior, é bem hora assim. você é júnior. É bem assim. Então, a tecnologia, ela, diferente de algumas profissões, né? Tem outras profissões também que são assim, mas praticamente de ciclos em ciclos, aquele seu conhecimento é jogado fora para dar lugar para outro conhecimento. Então, todo mundo acaba sendo um pouco fênix. Mas você experimentou isso de uma maneira diferente, não só no conhecimento na nossa área, né, de tecnologia, mas como pessoa, como se reinventar e sobreviver a todas essas mudanças também. E eu gostaria de passar a palavra aqui para o André. Acredito que ele tenha preparado algo bem especial para você aí. Preparei sim. E vou deixar ele responder o Rogério, mas é que Ok. essa resposta tem uma conexão com uma pergunta que eu também vou fazer. Lúcio, eu quero te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse isso para essa câmera aqui. Pra essa aqui? Certo? Deixa eu virar pra cá, então. Pronto. A pergunta é a seguinte: se você pudesse hoje, o Lúcio de hoje, que viveu, enfrentou uma doença, como você falou, foram 2 anos de muita luta, quebrou e se reergueu, como o Fabiano acabou de dizer, né? Uma fênix ressurreta ali da situação de dificuldade que você enfrentou, ressurgiu das cinzas, digamos assim. Se você pudesse deixar um recado agora para o nosso público, né? Aqueles que vão assistir esse podcast, o que você diria para quem está iniciando a sua carreira, a sua vida, não só na automação comercial, mas em outros segmentos também, que pudessem observar na sua trajetória de vida e dar mais valor? O que você diria para essas pessoas? O que valorizar? O que observar? Ao que me dedicar? Para onde eu devo olhar como pessoa para que eu possa aproveitar ao máximo e quando chegar na sua idade, né, como está fazendo aniversário agora nos próximos dias, dia 26, né? 26/4 agora, vamos comemorar antecipadamente hoje, Parabéns. a pessoa poder olhar para trás e dizer assim, eu fui feliz, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor. Então, Diz aí para a rapaziada aí. quem tá começando na profissão, quem tá querendo desenvolver alguma coisa, que eu fiz, a minha experiência foi, primeiro de tudo, desenvolver a paixão. Sabe? Depois que você desenvolve a paixão, tudo vem... E com a paixão você começa a desenvolver realmente, você começa a procurar as coisas todas, você começa a ter por que fazer, primeiro de tudo. Força, foco. E acreditar que sempre vai dar certo, velho.
tudo vai dar certo. Independente do resultado, a gente foca no resultado, mas a vida ela não é retilínea, ela não é uma progressão aritmética. Às vezes ela tem alta, ela tem baixa. E a gente tem que estar preparado para isso. Sabe? É acreditar, meu irmão. E no final, se for uma ideia boa, e é qualquer ideia, cara, que você tem para empreender, é boa. Minha família trabalha com salgado, com comida. Ideias boas também, são coisas boas, sabe? Qualquer tipo de coisa. Eu acho que o brasileiro, né, o próprio povo, ele tem essa questão do empreendedor. Sabe? Se você coloca, primeiro de tudo, paixão. O que eu fiz? Eu chego num cliente, para mim, o cliente não é um número. O cliente é um cliente. É o cara que ele não paga as minhas contas. Ele é um colaborador. O espírito de colaboração que tem do cliente comigo, eu tento assim. Então, assim, não tem uma fórmula, uma matemática exata. Eu não vejo dessa maneira. Sabe, André? Primeiro é a paixão, é dar o seu melhor, acreditar que vai dar certo e deixar que o restante, meu irmão, o resultado vem. Agora, fazer um negócio meio bananada, meio de qualquer maneira, o resultado também vem, só que negativo, né? Vem Mas da forma. é. O que você pudesse valorizar mais no passado, o que você valorizaria mais se você tivesse uma segunda chance de retornar? Não faria nada diferente do que foi feito, André. Hoje não. Faria tudo igualzinho como foi. Toda a minha vida, eu não mudaria nada nela. Em nada. Cara, isso, vou te falar, para mim, isso é uma mensagem muito forte. Porque você está dizendo o seguinte, não existe receita de bolo. Ninguém nasceu com, né, um mapa do que fazer. Ninguém tem nenhum mapa do que fazer. Só faz. Você faria tudo de novo. Só faz. Sabe? Só fazer. E vai, o restante vai vir, cara. Fazer da melhor maneira possível, tentando acertar sempre. Mas é errado. Às vezes você desmonta uma máquina. Eu tive uma máquina agora, essa semana. Cheguei no cliente, foi sábado à noite. Fui lá na Barra, fui na praia também. Tá? Tava na praia. Eu saí Na praia, não pode Os botar. piores, os clientes Pô, tô do lado da praia, não vou. Tinha caído uma chuva sábado. Peraí, deixa eu fazer uma selfie pra galera lá rapidinho. Vai lá na rua aí, galera. Vocês estão aí trabalhando, eu tô aqui, ó. Daqui a pouco volta pro trabalho. Isso, Ainda falo que tava no horário mais cedo, né? Pra poder espivetar mesmo, né? Às vezes você Editando coloca. com o IA, ó. Acho que tu desvendou o segredo do Eu só- Aí, já era. A casa caiu. Não, eu só não. Vocês podem ter certeza de uma coisa: eu não posto foto velha. Eu não fico postando Sempre foto de. renovado. Se eu É, coloquei não. lá, é Tem do que dia. ser. É isso Eu aí. não fico postando foto velha, não. Tem que ser honesto com os seguidores. Ainda boto, se bobear, ainda coloco a localização em tempo real. Então, uma localização que eu tô lá na hora, para o pessoal vai dar validade. Tem que, pô, se for fazer um negócio, tem que fazer bem. Como eu disse, tem que colocar paixão e tem que fazer um negócio bem feito, né? Então, mas a gente estava falando, cara, sobre isso, e eu comecei a falar e o Fabiano veio. A Fênix eu não acho, assim, é legal, sabe, você ver, mas eu vejo mais como um aprendiz. Você tem que sempre estar numa condição de aprendizado. O aprendizado em informática ou em automação, ele é contínuo. E tu tem que se reinventar mesmo. Todos somos fênix, ou todos somos aprendizes. Pô, legal. Não é? Pô, o cara vem aqui, acabou de lançar uma impressora, daqui a pouco ele vai. A Eugênia acabou de lançar a i7, uma impressora nova, ou então outra tecnologia, tem outra RFD agora que vai vir, né? Essas etiquetas novas. A gente tem que estar sempre antenado e vendo o que vai acontecer. E sempre estar um passinho à frente E ali. o software house tem que sempre estar fazendo a comunicação delas com. Tu pega uma. Aí você une essa questão de aprendizado com um parceiro que ele te dá o apoio em cima das ferramentas que você precisa, meu irmão. É imbatível. Não tem como dar errado. Às vezes dá. Mas a probabilidade matemática é muito grande de dar certo. Com certeza.
Você pega uma ferramenta. O Fabiano falou uma coisa, desculpa até sair dessas Não, coisas mano, o tempo é todas, seu aqui, pô. mas tudo aconteceu, eu vinha numa área de conforto, numa zona de conforto há alguns anos e pô, legal. As contas estão pagas, eu tenho um contrato que vai vencer agora em julho com uma grande rede multinacional, ainda tenho uma com eles. A vida está tranquila, para mim está tranquilo. Fecho ali meia dúzia de clientes, que eu ficava brincando até no pessoal, bater cliente novo. E uma outra coisa, cara, eu não fico expondo o que você faz, não. Expõe o que vem te trazendo. O que é automação, o que o meu trabalho, ele me traz de benefício. Sim. Eu vou ficar expondo que eu estou trabalhando igual um maluco. Sabe? Pô, eu estou mostrando quantos clientes eu estou. Assim, num ambiente corporativo, você tem dessa questão de aqui a gente está entre amigos. Mas, pô, então, eu não vou ficar expondo, toda hora eu estou abrindo cliente novo. Não, claro, claro. Segredo industrial, né? São segredos que você tem que, pô, sei lá, cara. Tem gente que acredita em olho gordo, tem gente que acredita em mal olhado, tem gente que acredita nessas coisas. Eu não tenho esse negócio de superstição, não, mas eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que preservar. Isso faz parte da sua estratégia, né? A gente tem que preservar, a gente tem que se resguardar. Não vou ficar botando foto de cliente, essas coisas todas que eu estou fazendo na minha vida para todo mundo saber o que eu estou. Não, o que é automação, o que o meu trabalho, o que os meus clientes que eu venho fechando, eles me proporcionam. É a praia mesmo. É uma viagem, é uma coisa, é isso. Eu trabalho para isso. Um sorvete de lavanda, né? Sorvete de lavanda, cara, de lavanda O sorvete de lavanda, cara, é uma coisa. Exótico, né? Exótico. Eu fui em Olambra. Não, ano retrasado, ano passado. Eu e Rose até, aí fomos lá tomar um sorvete de rosas, né? Legal. Eles têm um cliente lá, eles não me deram o número, não, porque eles ficaram com medo de eu. Nada, mano, é que mandou tu ir lá, demos até um brochezinho boreal pra ele ir lá. Eu sou funcionário boreal. Eu tava com ele até agora, não perdi o ponto. Mas vamos tomar um sorvete, cara, que coisa engraçada. Sorvete de flores. Sabor pinho-sol. Que delícia. Porra, rosa, bom. Hibiscos, porra, excelente, cara. Né? Tinha um outro também de... eu esqueci o nome do... Eu sei que, tipo assim, todos eles eram bons. Tinha um blueberry em cima ali, né? Pô, maneiro, tudo congeladinho, maneirinho. Nada bateu de Pô, quando chegou no final, mano, era um de lavanda. Parecia que eu tinha lambido a tampa do desinfetante desses de banheiro moqueira. É o pior de tudo. Sabor boteco. O pior de tudo é que a Sabor rodoviária. menina veio toda boba, né? Ai, seu Lúcio, você gostou? A gente voltou lá na sorveteria agora, nesse último final de semana. Estive lá. E aí, o senhor gostou do sorvete? Eu falei, cara, gostei, mas o de lavanda, cara, é horrível. Parece que eu lambi uma tampa de uma... A Rose, quando caiu para trás, foi uma... Outra vez disso, eu tenho essa coisa dessa honestidade muito aguçada que, porra, eu não tenho filtro. É atendimento humanizado, cara. Mas eles falaram um negócio, desculpa de novo, eu saí do assunto por causa da lavanda. Essa zona de conforto, teve uma empresa aí em 3 jovens, que eles incentivaram a sair dessa zona de... Cara, hoje eu estou estudando até IA. Eu ia te fazer essa pergunta. Como que foi essa conexão que você criou com o pessoal da Boreal? Como surgiu isso? E depois eu vou voltar no Rogério, que eu não esqueci, não. Rogério tem uma pergunta ainda. Eu estava assistindo um podcast, um EraCast, com a Boreal, e o Fabiano falou uma coisa que me chamou a atenção sobre o que eu quero fazer, o que a gente está fazendo aqui. Era uma coisa assim, tipo assim, ele falou, cara, a gente fazia várias coisas e não fazia nada. Dava a entender isso. Eu não lembro bem as palavras, sabe, Fabiano? Mais ou menos isso. Mas era tipo, a gente pegava tudo, porque era necessário pegar aquela coisa toda. Pegava a câmera, pegava isso, pegava aquilo outro, pegava a manutenção do break, pegava... Era necessário. Chegou a um ponto que falou, cara, eu trabalho com automação. E eu estava fazendo nessa mesma linha. Fazia aqui uma coisa aqui, outra ali, eu não focava, às vezes, na automação e eu ainda ficava chateado. O cliente, às vezes, reclamava e eu ainda ficava...
Eu ficar pau da vida, para não falar um palavrão. E desse momento em diante, eu falei, cara, eu preciso conhecer essas pessoas. Porque tava o velho lobo solitário, sabe? Já estou tranquilo, senta no tempo que eu tenho em automação, conheço algumas pessoas no meio da automação, se eu precisar de algum tipo de ajuda, a gente consegue, né? Vários anos com várias empresas me relacionando, então eu consigo, né, qualquer tipo de ajuda, independente de máquina, sabe? Eu falei, cara, eu tô nessa coisa, preciso mudar. Preciso me reinventar. Pô, essas crianças estão falando um monte de coisa que eu não. É networking para cá, é não sei o que para lá. Eu falei, cara, eu tenho que me antenar. É lead. Porra, falei, cara. É de comer? Eles começam a falar. Cara, teve uma vez que eles falaram sobre uma pessoa. Eu falei, quem é esse cara, num grupo? Eu falei, pô, eles, cara, você não conhece? Eu falei, não. E até hoje eu não lembro quem é o cara. Sabe, eu fui ver o maluco, era tipo assim, papo top, fala bonito, né? Eu falei, caraca, maluco, como é que eu não conheço esse cara? Aí dei uma olhada, daqui a pouco eu falei, você me pergunta quem, eu não lembro quem é mais. Sabe, até hoje eu não conheço. Mas eu falei, cara, eu preciso me antenar, eu preciso dar uma guinada, eu tenho que ir lá e me colocar numa posição preciso aprender. Tá, é importante aprender. Eu tenho que aprender. Eu também sigo algumas pessoas também, contadores também, bacana, tem muita dica legal, entendeu? A gente precisa, né? Porque, assim, todos nós somos administradores, e por ser administrador, a gente tem que ter vasto conhecimento em vários setores. Então, não só focado direto na automação, que é o que você faz hoje sobrevive, mas também ter conhecimento nas tecnologias novas, no que traz de leis. Tudo isso é importante. Leis é muito importante. Né? Trabalhar com o contador direto, você ter essa interação, porque a lei muda toda hora, né, cara? Também, se não tiver uma empresa parceira, eu já passei muito sufoco por causa de mudança de lei com outras empresas. E, pô, bicho, era um Deus nos acuda. De repente ligar para uma empresa lá no interior de São Paulo e você não ter o acesso, você não conseguir pegar um avião, ou às vezes pegar um avião e parar lá em Ribeirão Preto e não conseguir nem ser atendido. E hoje você tem a liberdade de chegar até a nossa sede, né? Pô, cara, conversando com gestores da empresa, conversando com desenvolvedores. Tudo. Teve uma vez que o Everton me atendeu, era 8 e pouca da noite, de um sábado. Isso. Porque eu estava passando uma dificuldade grande com um cliente forte meu, um cliente chave meu, né? E eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. Aí você pede ajuda ali nas pessoas que eu conheço dos grupos, algumas pessoas ali são amigos meus íntimos ali dentro daquele grupo, né? E às vezes você confia, cara, me dá uma ajuda aí, você já pegou isso, aquilo, não, pô, bicho. Mandei uma mensagem pro Everton. Cara, na mesma hora, o cara foi lá e me dá o acesso aí. Bacana, né? Você poder contar com esse tipo. Eu não fico queimando cartucho à toa também, que eu não sou bobo, né? Porra, não é? Então, claro. Assim, eu tento. Quando realmente precisa. Pô, bicho, só se precisar. Se não precisar, meu irmão, amanhã amanhã o atendimento começa às 9 horas, eu vou estar aí na porta da loja e a gente vai te atender. Né? Ou eu, ou o Davi, ou quem quer que seja, ele vai estar na tua loja. Agora, esse horário é um horário que eu tento, hoje em dia, montar essa estrutura para eu trabalhar das 8 às 18. Não que o cliente não possa me mandar uma mensagem, me ligar ou não. Mas hoje em dia, a maioria dos meus clientes já entendem que eu tenho os meus horários também. Que eu tenho meu expediente. É sobre o que é importante também, né? A vida, a família. São valores que, às vezes, no corre do dia a dia, não prestamos muita atenção. Né? Você não presta. É importante. Você se doa tanto para o trabalho que o restante do tempo você... Tipo assim, você não tem tempo para nada. Não tem tempo, às vezes, para brincar com um bimbinho lá em casa. Tem vezes que eu começo a me envolver tanto e, assim, o legal... É que tem esses apoios que, às vezes, quando eu estou meio embaralhado, eu ligo para a China, eu ligo para um amigo, eu ligo para o outro, ele fala fala sobre algum problema, fala algum... Porque, tipo assim, não dá para a gente falar com qualquer um
sobre automação. Tem que ser alguém que saiba. Eu vou chegar para um psiquiatra, um psicólogo, um amigo meu, e eu vou falar, cara, eu tô com um problema assim, assado numa impressora, e eu... você sabe isso aqui. Você tá no Timóteo e falando pro psiquiatra. Não é. no psicólogo. O que você me orienta a fazer nesse sentimento que eu tô de tentar quebrar a máquina? Aí o cara vai falar, olha para mim e fala, pô, bicho, faz o seguinte, deixa a máquina de lado, vamos ali tomar uma cerveja. Mas eu não bebo. Sabe? Aí você liga para as pessoas que sabem, né? Para pedir ajuda, para às vezes até desabafar, aí a pessoa entende. E é legal ter esse tipo de networking, né? Agora a palavra antigamente é relacionamento, agora é networking, né? Tem esse networking com as pessoas assim, e você Quer tem... comentar, Shirley? Comenta um pouquinho essa Vai conexão de ter vocês. Deixa a Shirley comentar. Novos GeraCast aí para você poder falar um pouco mais. Cheguei aqui. Só não deixa muito perto, porque mulher, quando começa a falar, já sabe, né? Tu sabe. Já conversou hoje com alguém? Porque 3.000 palavras agora vai dar ruim. Não, já. Depois você deixa ele responder minha pergunta. Ele vai responder. Tô preocupado com a pergunta. Eu acho que o André está guardando isso para o final. Isso é um grande final. Tô guardando. Não vou dizer nada, mas haverá sinais. Ó, uma coisa, aqui é bate-papo, tá, Lúcio? Então, assim, Fica à eu vontade. lembro justamente na ligação, ontem, o senhor me ligou, nervoso. Olha como é que você tá agora. Olha o teu meio. Bem mais calmo. Cara, sinceramente. Bimbinho sofreu lá em casa. Bimbim. Ó, gente, Bimbim é o gato do Lúcio, tá, gente? Antes que. Bimbim? Bem másculo esse nome, entendeu? É. Se vocês virem a foto do Bimbim, vocês vão associar. Um dia ele foi Kevin, Que é quando ele era da Rosa, agora ele é meu. quando ele tinha peso normal do gato, né? Não, quando ele era da Rose. Então. Falar nisso, hoje fazem 2 anos que ele e Rose. Vi lá, gente. Poxa, olha só. Várias coisas acontecendo. 2 anos ali que a Rose tá aturando não, desculpa, tá. Chamara. Amargo. No dia 23 de abril de 2023, nós estreitamos a relação e a gente alugamos a casa, montamos a nossa casa e hoje está completando 2 anos, né? Ó, parabéns. Isso é legal, né, cara? Que o Bimbinho é meu, que o gato agora é meu. Ah, O gato era mentira. dela. Olha, não Kevin. deixa. Rapaz. Corta essa parte, tá, gente? Corta essa parte. Mas, não faz isso não. Senão ela vai acreditar que o gato é dela. Olha só, o Kevin não, o Bimbinho. Bimbinho. Não, Lindo, meu gato é e lindo. é assim, para mim, principalmente, eu fico extremamente emocionada de estar te vendo aqui, tá? Puxa saco. Ah, tem que puxar o saco, gente, pelo amor de Deus. Tem que ver a quantidade de boleto que eu pago pra ela poder falar essas coisas. Verdade. Esse aí é mais um, hein? Psicóloga. Agora ela tá botando QR Code Pix. Pô, psicólogo 9 horas da vendo? noite. Não, aí a pessoa liga 9 horas da noite. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Indeciso, Meu inseguro. Chile, agora que caiu a ficha que eu vou num podcast. Não, tranquilo, mas por que você tá nervoso? Não, eu não sei. Eu não sei o que eu vou falar, não sei. Eu não tenho conteúdo. Isso, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa que fala tranquilo, fala. Se deixar, não para de falar, porque eu tenho que desligar o telefone. A pessoa assim, eu não tenho o que falar. Lúcio, pelo amor de Deus, aonde que. Ele falou isso o quê? 1 hora depois de estar falando. Não, e é 1h55 de chamada. Eu não tenho o que falar. Justamente. Aí eu fico assim, meu Deus, olha só, se você falar o teu dia a dia, já tem muita coisa. Você já tem conteúdo para 1 ano. Com certeza tiramos muitos insights do que o Lúcio falou aqui. Sem dúvida A alguma. Boreal, ela é fundamental hoje na minha vida, na empresa da EON. A Boreal, hoje em dia, ela tem um peso muito grande, porque se não é aquele podcast, se não é esse tipo de... Não, cara, vai dar certo. Ela ontem falou, eu estava falando, a última vez que eu tive, cara, eu não sei, eu não tenho conta. Tem sim, você vai falar alguma coisa, sai falando, e não se preocupa, não. Sobre isso.
sabe? E não é só nesse caso aqui. Isso aqui é um caso até isolado, sabe? É um caso isolado, é um tipo de situação, mas no cotidiano mesmo, bota e meia, às vezes você liga para falar alguma coisa, um cliente assim, trocar uma experiência, e isso é interessante, né? E eles sempre foram, todos eles, o Hamilton não está aqui, também só está Sheila e Fabiano, mas todos eles sempre foram, sempre apoiaram, sempre falaram, pô, cara, vai dar certo. Tá ruim, mano, tá meio bolado. Porra, às vezes tem uns barulhos na cabeça que dá. Antigamente eu fugia para tirar foto na praia, eu ia para pedra lá do Pontal, é uma trilha rápida, eu gosto desse tipo de coisa, que é uma das coisas que eu, além do rock, né, que é uma coisa mais informal, a aventura, essa aventura que é viver, São né? seus hobbies, né? Sabe, eu ia fazer isso, agora eu vou para Boreal, pô. E vocês não trabalham para ele lá? Bota Eu pra sei trabalhar. não, sei não, cara, mas eu acho que eles descobriram o meu segredo e falaram, não vou deixar mais esse cara tirar foto, não, vou chamar ele pra cá. Estou vendo aí que nasceu uma parceria, né, entre Boreal e a EON, né? Porque assim, ó, você... Mais ou menos, né, cara? Vou falar do que eu acho. Eu acho que você estava lá na praia postando as fotos, Fabiano lá trabalhando, os clientes dele instalando lá 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 9 horas da noite. Aí o Fabiano pensou assim, poxa, eu preciso me aproximar desse cara. porque Ele me levar pra sabe, praia. Ele que... qual é o segredo? Olha se ele me leva pra praia, socorro. Era um pedido de socorro. Mais um cliente. E eu ficava assim, cara, eu tô desvirtuando todo mundo no grupo. O cara tá Sem botando, help. tá trabalhando, Eu fui sem help. Eu que tô pedindo ajuda. os caras trabalhando e eu aqui um pilantra botando foto de praia. Aí a gente descobre que ele vai atender cliente 10 horas da noite, dá uma fugida da praia, tira uma foto, faz uma selfie e volta pro trabalho. Depois volta pro trabalho, pô. Ó, a realidade não é Explicado, Fabiano. Então, Aí. expectativa, a A casa realidade. caiu. descobriram e a partir desse momento a gente foca muito em clientes perto da praia, restaurante, tá? Isso é importante, é Olha, a importante. gente faz Aprende. questão de instalar em restaurante, a gente testar, né, provar. Tá o ouro, ó. saber, Vocês estão né? pegando o ouro fino aqui agora. Só pegar, tipo, saber escolher o cliente. Ó. O cliente Só o ouro. Esse é o que vai ouro. Só a nata. Lá na hora do almoço, né? Ou na hora do jantar. Né? Aí fica assim, ó. Não, vamos marcar 11 horas. Eu tenho um cliente Bangu, que eu chego lá 11 e pouca, mais ou menos. Safado. Pô, a comida é boa, cara. A comida deles é excelente, cara. Ele tem uma pensão que, por acaso, agora está fazendo a gestão com gestão fácil também. Tem o mercado, tem algumas outras lojas e agora a gente implementou lá o gestão fácil também. Lá no. Maravilha. E, cara, a comida é fora do comum e eu chego sempre nesse horário. Coincidentemente. Coincidentemente. Qual Coincidentemente. técnico de rua que nunca fez isso atira a primeira pedra? Teve um dia desses que eu pedi o Davi para ir para lá, né? Para o cliente, ele tinha que chegar cedo, ele chegou lá no horário correto. E eu falei, não, vou atender um outro cliente antes, mas eu podia ter ido junto, só que eu fui atender o cliente antes para justamente chegar lá nas 11 e pouca, 11 os quebradinhos para poder... Chegou na boa. Pô, cara, a comida é Chegou muito na boa. boa. Bem, para nós darmos continuidade, eu vou pedir ao Lúcio para responder a pergunta do Rogério e só consolidando a pergunta e fazendo um link com tudo que foi falado. A pergunta foi em que momento, né, a Era Sistema passou a fazer parte da história do Lúcio. Eu gostaria que você resumisse para a gente, para nós irmos para as considerações finais. Como foi isso? Então, Aonde a Era surgiu? A Era veio como uma grata surpresa no primeiro momento. Veio num momento de indignação, porque eu fui tentar buscar um cliente que eu tinha, estava tentando trazer a carteira de volta, né? Alguns já tinham os clientes meus, até que ele manteve o contrato o tempo inteiro, ele não cancelou o contrato. Nos 2 anos ele continuou mantendo, mesmo sem eu fazer um atendimento. Cara, Pagou mês a mês, cara, 2 anos. Top, né? E eu fui voltando nos clientes. Então, assim, o primeiro status de WhatsApp me rendeu 3 ou 4 clientes. Ué, tu tá de volta? Isso na época que você teve problema de saúde. Isso. Quando eu voltei, que eu comecei a... Eu tive que largar tudo, Rogério. Eu não podia. Ou eu largava tudo de uma vez e conseguia o atendimento que eu conseguia, ou eu não sei o que aconteceria.
Então, do nada, eu estava atendendo e do nada eu sumi. E às vezes a gente entende por que que isso pesa para você tocar nesse assunto. É. Você voltar e reviver Foi essa uma história. retirada muito. Eu ainda não consegui superar nessa, mas quando eu voltei, eu falei, pô, cara, eu vou tentar ver. Eu pensei em trabalhar como CLT, sabe, eu tô deslocado, eu tenho que me atualizar, eu vou ter que aprender muita coisa. Pensei na Rafanete, pensei nesses amigos que a gente tem no meio da automação, né? O Manuel é um cara que é muito importante na minha vida até hoje, né? A gente tem uma amizade muito estreita. Mas eu fui num cliente, aí eu fui tentando angariar alguns clientes a mais, alguns voltaram, viram o status no WhatsApp, né? Esse networking, né? Que eu coloquei lá, os status. Hoje eu botei o status até, hoje eu vou até... Hoje vai ficar feliz. Mas... E funciona, né? Também, às vezes. Mas eu fui num cliente, eu fiquei muito chateado, porque o cliente não quis voltar comigo, e era um cliente que eu atendia muito bem também, ali em Barros Filho. Pô, fiquei pau da vida, cara. Eu falei, caraca, sacanagem, já esse cliente, pô, ia fechar o mês direitinho, eu ia acertar direitinho, tinha umas contas aqui, algumas dívidas que ficaram, uma coisa no Serasa que ficou, sabe? Eu falei, pô, preciso rever a minha vida. Como é que eu vou rever? Vou naqueles clientes que eu tinha. Quando eu chego lá, qual era o PDV que estava? Ou era, sabe? E cara, eu tenho uma paixão por Era aquela... light. Não, aquela tela... A tela antiga Aquela mesmo. tela antiga, tá. 2024, cara, eu tenho uma paixão por essa tela. Vocês não têm noção do que eu tenho de paixão por essa tela. Ela é A bem nova- simples, né? A nova é bonita, é linda, você personaliza, faz o que for, mas essa aqui, cara, que foi o meu primeiro amor. Quando eu cheguei no cliente, eu vi aquela tela e a cliente falou, cara, eu não mudo esse sistema mais não. O cliente é muito bom o sistema. É muito bom. Falei, Mas, é então, mesmo? deixa eu entender, até aí você não nos conhecia, não? Não. Entendi. Não, eu vim em busca de uma solução, eu já vinha buscando alguma coisa, eu tinha visto umas outras opções, até das que eu tentei ver, mas como eu não tinha muita grana para poder recolocar, e uma das coisas também legal da Era foi, tipo assim, o investimento, que é nulo. O investimento que eu tive foi... A gente procura proporcionar isso para vocês mesmo. O investimento foi uma ligação telefônica, sabe? Mas como é que começou? Eu cheguei nesse cliente, a cliente, ela bateu o pé, ela falou, eu não mudo, eu estava com uma outra solução. Ela falou, não, cara, esse sistema é bom demais, eu não vou trocar não, tá doido, Lúcio, eu não vou inventar não. Eu nem sei nem quem é a revenda hoje em dia lá da Giane, lá do Mercado Perfil. Mas eu falei, eu preciso conhecer esse cara. Se ela falou que é tão bom, aí eu pedi um amigo meu, que atende lá, o Marquinho da MGE, ele falou, cara, aqui. Aí eu falei, quando tu for lá na loja da gente, tira uma foto para mim do PDV, tira uma foto, tira um telefone, alguém que, né? Aí eu fui e coloquei, ele me mandou a foto, ele foi no dia, ele me mandou, eu entrei em contato, fui muito bem atendido, o Peter que me atendeu. Peter. O Peter, Esse tem tempo, hein? Peter, Bastante tempo. o Peter me atendeu, e aí veio estreitando, a relação veio estreitando. Eu estava confuso, eu não conseguia entender, às vezes, o conceito, e não foi uma coisa... Sabe aquele modo de se colocar como... De novo, como, pô, bicho, eu vou ter que aprender tudo de novo agora, esse sistema em cima de um navegador, e você estava acostumado com sistemas que são compilados e aí, porra, Desktop. já tá pronto ali, você não monta, né, em tempo real. Né, você já vinha com a aplicação compilada, o Microsoft da vida, quase que eu peguei a água da China, mas, sabe, aí você olhar e falar, cara, esse troço não vai funcionar não, tá no browser. Aí comecei a entender, ligava para o suporte, tentava entender como é que funcionava, e hoje em dia, meu irmão, eu não troco a Era por... Pode vir a proposta que vier, cara. Sabe, essa... Muito bom ver isso de vocês, muito bom. Esse ecossistema que veio formado, hoje eu faço parte desse ecossistema também. Com certeza. Eu me sinto parte, não é porque podcast, ou que vem aqui, que eu tenho esse livre acesso, não. Sabe, eu me sinto parte porque eu implanto e eu confio. Confio na solução,
eu confio na empresa, confio nas pessoas que não são números também, que não são um Hzinho que está aqui. É o Everton com H, é o Everton com E, é o Rogério, sabe? Cada uma dessas vezes, o André, né? Também não queria falar não, mas o André, sabe? Senti que o choro estava preso aí. Eu senti. Sabe, eu me sinto, o legal de tudo é me sentir parte dessa ideia aí, de estar defendendo a ideia, né? E das coisas que vão vir e que estão vindo, né? Isso aí o interessante para mim é isso. Sabe, assim, desde o primeiro momento, naquele primeiro amor daquela tela azul clarinha, bonitinha, linda aquela tela, adoro ela. Até hoje, cara, só foi evolução, a gente só foi evoluindo, e até mais do que me propuseram. Os 300%, como é que eu vou entender, como é que eu vou chegar nisso aqui? Que eles botavam, estava na página 300%. Como é que eu vou conseguir esses 300%? Qual é a maneira que eu vou conseguir de jogar esses 300%, de ganhar esses 300%? Esse é o objetivo. O objetivo é esse, porra. Não é como é que eu vou pagar a praia e a viagem. A gente sabe que não é exatamente esse número, Não. mas é uma ideia que fomenta todo um processo, né? Dependendo do atendimento, eu consigo ter um retorno maior do que isso. Entende? Mensal. Mas é importante também deixar claro para o cliente, né? Existe um custo por trás disso. Tem todo um custo para chegar a isso e para oferecer esse atendimento com qualidade que você oferece, com a atenção que o cliente merece, tem necessidade de ter ali aquele custo e o cliente precisa arcar com essa responsabilidade. Não tem só o custo de deslocamento, você não tem um custo só você tem N custos, né? Inclusive o custo de software também, ele entra nessa coisa. Isso. Você tem o custo do software, você tem o custo das peças, às vezes, porque uma coisa que eu entro em manutenção num caixa, meu irmão, eu não quero saber. Conector de rede, eu estouro ele todos, eu coloco tudo novo. Sem um tostão para o cliente, meus contratos são de manutenção. Deu problema no Então equipamento. você atende o software, né, que você pega conosco e também cobre o Todo mecanismo, todo equipamento. Todo equipamento, desde o software até o hardware completo, balança, leitor. Mas você sabe que a gente tenta proporcionar para vocês um valor justo de mercado, né? Para você ter uma ideia, Lúcio, a gente está nesse valor desde quando nós começamos. Entendeu? Baixou. Então, assim, Quando eu comecei, ele tinha esse valor. algumas ferramentas tivemos que baixar o preço A para gente poder teve- melhorar para vocês. A gente teve baixa, cara, teve Isso. redução. Foi. Então, e aí, essa margem que a gente divulga, que você pode ganhar, fica a seu critério. Você vai pegar o seu cliente final lá, você vai jogar seu percentual de despesas, né, em cima, e você vai ter. Agora, se você for uma revenda, que você pretende ganhar um pouco menos, também é critério seu. Só que no final do seu balanço, isso vai pesar. Vai pesar, porque hoje, tudo que você faça, um colaborador que você tem que colocar para poder trabalhar, isso torna, né, a sua mão de obra um pouco mais cara. Né, as suas viagens, com custo de gasolina, tudo. Então, assim, a gente cobra uma margem bem legal, bem bacana, bem competitiva no mercado, para você ter esse ganho e suprir essas suas necessidades. Ter condição de colocar um markup Sim, legal. claro. Você não tem uma coisa que não é. E a gente consegue colocar, mesmo estando um markup alto, está competitivo. Sim, Tirando algumas soluções que a gente tem, eu sem querer ser arrogante, mas eu não vejo como nenhum tipo de concorrente. As soluções que tem com um custo menos um custo baixinho. As soluções de baixo custo, às vezes software de caixinha, software de prateleira, eu não vejo como concorrente da E.ON. E nem do software que eu represento. Em momento Porque ele nenhum. vale a sua mão de obra, né? A sua responsabilidade perante o cliente. Sabe, tirando final, seu cliente, tirando lá na ponta. essas coisas, sabe, a gente tem uma margem, a gente tem um valor legal para trabalhar, a gente consegue manter pelo menos a E.ON, a gente trabalha o cliente de uma maneira que eu consigo ter uma margem legal, eu consigo ter um relacionamento legal com o cliente em cima do que realmente é justo que eu ofereço para o cliente. O que o sistema me oferece hoje? Né?
estoque, cadastro de produtos, cadastro de cliente, controle de venda para cliente, entrega e essas coisas todas, eu vou em cima disso. Ela me oferece um leque de opções. Como é que eu vou trabalhar? Hoje eu tenho uma cliente que já estava fechada, um valor. Ah, você tem solução web? Tenho. Tem o BI, tem isso, tem aquilo outro. Se você tivesse que destacar 3 coisas do nosso sistema hoje, o que você destacaria? Primeiro de tudo, é a segurança do sistema, do software. Software que não para. Primeiro de tudo. Isso você colocou o software, meu irmão. Às vezes o suporte reclama, me chama a atenção, porque eu tenho cliente que eu não atualizo versão. E tá lá rodando bem, né? Tá funcionando. O time que tá ganhando, eu vou mexer, cara. Eu já sou ao contrário, né? Eu gostaria de ver você atualizando para poder testar as novas ferramentas, novos relatórios, mas eu entendo a sua mas tem cliente, mas tem os outros que tem tudo super atualizado. Já estou com versão 5.6 instalado lá, o 5.9, eu acho que foi a última que liberaram. Não é. Tem cliente que fica ali, o sistema roda tranquilo. Tá lá na versão bem. Sabe? Não, essa foi uma, tem mais. Você tem primeiro a segurança que o software te dá. Tipo assim, não dá problema, velho. Não dá problema. No máximo que tem um problema, às vezes, é o alt tab. Que você tem que dar. Sabe? Outras ferramentas que ele me proporciona. Aplicativo BI, que foi uma ferramenta que eu deixei de fechar clientes, porque como eu não vou aplicando, eu vou dando a opção do cliente. O cliente precisa de quê? Eu entro no cliente, ele vai querer controlar estoque, controlar isso, beleza. Temos outras ferramentas, mas agora não. E eu perdi cliente por causa disso. Eu deixei de entrar, isso eu até falei no... Sim, né? Hoje, a ferramenta que eu sempre ofereço é o BI, que é uma coisa que também eu não consigo mais viver, fazer meus clientes viverem sem. Né? Isso é muito útil, né, para o pequeno, o médio, o empreendedor. Fora da curva. Ele controla de onde ele estiver, da movimentação da loja dele. Da onde ele estiver, ele consegue entender o que ele vende no produto vendido, a quantidade vendida, a modalidade que ele vendeu, sabe? E em cima, e uma outra coisa que é legal é você ver por setores. Sim. O que meus setores estão rendendo na minha loja, o que foi vendido. Parte de entrega agora, Rogério. Sabe, se eu for começar a enumerar, sabe, vai às vezes parecer desmerecer uma função ou outra, mas, cara, o ecossistema todo... A gente tem uma variedade longa. Assim, eu acho bacana isso. Eu vejo que você está até com dificuldade de escolher 3 funções. Mexeu com você, mas te chamou a atenção. Eu, particularmente, eu tenho, né, mas é minha visão daquilo que a gente entrega para vocês. Mas eu fico feliz em ouvir você falar que 3 não basta, tinha que ser muito mais. Não tem, a gente vai ficar 3 horas falando aqui, vai colocar toda... Quer ver uma função que eu acho fora de série, no PDV, que eu acho o máximo, cara, aquilo eu acho o máximo, cara, o supra-sumo das coisas, porque eu não via isso, é verdade. A consulta, você pesar na consulta. O cliente virar e falar para você quanto é que está dando, aí você bota na consulta, aperta ali o F2, bota o código, bota o produto na balança de caixa, tá dando 2,35. Entrega o valor. Cara, isso é muito importante. Aí o cliente vira para tu e fala assim, dá para tirar uma batatinha? Aí você isso que eu ia comentar. O comércio de bairro, o mercadinho de bairro, o hortifruti de bairro, vem sempre o menininho, né, o Joãozinho lá, que a mãe mandou comprar. Compra R$1, R$2 de batatas, por exemplo, como você citou. Quando ele chega no comércio para comprar, o que acontece? Ele tinha que ficar entregando ao operador, o operador registrava, tinha que cancelar o cupom, porque, né, era pesado. O cliente ainda reclamava, ele falou assim, meu operador, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Tem muito cancelamento. Mas era engraçado que uma função que a gente, quando vai dar o treinamento, que a pessoa fica assim, mentira! Pausar a venda. Pausar a venda. Cara, pausar a venda, a gente está falando, você cadastra produto, aqui você dá desconto, aqui você dá acréscimo. A pessoa, beleza. Quando a gente fala assim, aqui você pode pausar a venda, atender outro cliente, quando esse cliente voltar lá com o extrato de tomate lá, tu reabre a venda. Quando a gente fala pausar a venda, a pessoa pode pausar a venda? Principalmente para quem tem um ponto só, né? Ele fica parado. Porque, por exemplo, a
a gente vai em grandes redes aí, né? Tipo, grandes mercados, e a gente, cancelamento. Aí a gente fala, pô, caraca. Aí fica. Pô, meu irmão, aí a gente como cliente, né? Sim, sim. Fica lá, eu falei, caraca, se eu boto gestão fácil aqui, já era, hein? Aí chega a supervisora de patins. É. Ah, é verdade, é Eu falei, verdade. meu irmão, dá um F6 aí. Ah, não tem não? Que pena, meu cartãozinho aqui, ó. Grande rede, com 42 caixas. Bem, Só uma questão que eu acho que isso aí vai valer também para o seu futuro cliente ouvir isso. O seu futuro cliente do Fabiano, da Shirley, se ele um dia ele ouvir isso aqui e for ao ar, ele vai entender que ele pode deixar de perder dinheiro com gestão fácil em vários sentidos. E como você trouxe para a gente uma questão do peso, isso me trouxe à memória uma coisinha simples, porque eu também vou à padaria para comprar um pão, uma mortadela, um queijo, um presunto. Eu vou ao mercado. Então, vamos falar do mais simples, vamos falar da padaria. Quando você chega na padaria, a pessoa vai lá e você fala assim, olha, eu quero R$10 de queijo. Aí a pessoa vai lá e bota sempre o peso a mais para você. Ou seja, isso o comerciante, o dono do mercado, ele perde. Porque quando o colaborador dele, você pede R$10 correto de uma mercadoria, o colaborador dele, por não conseguir chegar exatamente aos R$10, ele bota um peso a mais, ele perde. Mas se ele usar o gestão fácil, ele pode ter essa sensibilidade de ir botando a mercadoria até chegar aos R$10 que o cliente pede. Não é bacana isso? Isso é interessante. Isso é uma coisa que acontece. Você perder. E é engraçado, não. Se a gente trouxer para as contas pessoais, a gente estava falando sobre isso antes, né? Sobre coisas da administração pessoal, isso. Se você for ver, é justamente onde pinga que a goteira que você vai perdendo dinheiro, né? Numa peça fatiada, não alguma coisa, você pega R$2 de mortadela aí você bota 10 em uns quebradinhos. Esse quebradinho, meu irmão, lá na frente ele vai ficar uma. A gente teve um caso de um cliente, né, que ele tinha um sistema que ele pagava já R$50, né, e a nossa solução é um pouco maior do que esse valor. E o cara tava, poxa, eu pago R$50, vou pagar essa mensalidade de vocês, mas o meu é R$50, não sei o que, R$50. Aí ele precisou de algumas funções lá que não tinha nesse de R$50, a gente acabou conseguindo migrar. Mas ele ficou com aquele sentimento de estar pagando caro, sabe? Quando ele colocou obrigado, mas, poxa, era R$50, agora aumentou, tal. Tu viu que o cara tava pagando chorando. Quando virou o primeiro mês que veio o imposto dele, só da gente ter cadastrado, né, ajudado ele ensinado a cadastrar, de uma outra maneira que ele conseguiu aproveitar o imposto, pagava a mensalidade. Então o valor que ele, caraca, pagava R$50, na verdade era caro. Os R$50 era caro. Eu já tive esses dois mundos, do cliente que paga mais barato e ele, quando ele começou a usar as ferramentas todas, principalmente o BI e o BI e o gestão estoque, que ele não precisava mais sair catando os produtos no meio da loja e para trazer para o cadastro e dele fazer o preço e depois ele ter que levar aqueles produtos, ele sabia que ele podia ir na gôndola, dar uma bipada no produto e já fazer o preço ali, depois era só mandar a carga, sai. Como eu também tive de empresas maiores, que a mensalidade era muito maior e a gente conseguiu entrar com esse preço que a gente tem competitivo, com a margem justa, com a coisa certa, com o valor correto, a gente conseguir diminuir o custo para o cliente. Tem uma grande empresa aí de software que tem aqui no Rio, aqui, que atende com 3 letras, né? S mais alguma coisa, que eles têm um valor um pouco maior do que o nosso e a gente... Você teve ajuda, Lúcio, para chegar até a nossa empresa? Você teve alguma indicação? Você nos achou na rede social? Encontrei na internet. Eu peguei essa tela que o Marquinho me mandou, procurei a logomarca e vi o nome que era e comecei a procurar no Google lá, botei no Pai dos Burros, no novo Nil, Pai dos Burros. Aí daí você nos achou e eu encontrei pela logomarca e pela a tela, essa tela, ela é muito importante para mim. Aquele azulzinho clarinho. Aquele azulzinho clarinho, aquele vermelhinho assim bonitinho, sabe qual é o olhos, né? Porra, cara, quando eu olhei, eu falei, essa aí. E aí eu vim encontrando, aí tava lá, era sistemas, e, cara, e aí começou.
uma dificuldade danada. Outra coisa que eu tinha dificuldade era o atendimento, o suporte do WhatsApp. Cara, como assim? Os caras não atendem o telefone? Que eu ligo. Era só telefone, antigamente. Você como é que não atende um telefone? Eu ficava bravo, cara, mas depois que você vai começando, tudo que é novo, você tem uma rejeição. Engraçado que a gente viveu o oposto. Eu falava, caraca, tudo tem que ligar. É, Não tem um chat nesse troço. Pô, a gente trabalhou com outras soluções, né? Mas tudo tem que ligar. Os caras só atendem se ligar. Eu quero atender 2, 3 clientes ao mesmo tempo, né? De tirar dúvida ali, né? Tal. E ligação não, né? A gente só consegue falar de. É tecnologia. né? Pessoal, quero agradecer a todos que participaram pelas suas falas, principalmente o Lúcio, né, que o objetivo de trazer aqui hoje, Lúcio, foi para te homenagear. Esse podcast, depois você briga com seus amigos que planejaram tudo. Briga com seus amigos que planejaram tudo aí, fizeram essa surpresa para ti. E a Era Sistemas, assim, nós temos muito orgulho em homenagear hoje Lúcio Pereira, representante CEO da AEON Automação e Informática. Vou dizer algumas palavras aqui. Eu acredito que, assim, tudo que você falou hoje vai ficar eternizado, né, nesse podcast, para que pessoas no futuro possam se espelhar em você. Essa superação, essa capacidade de se reinventar. E nós estamos felizes por fazer parte de pós-processo, né, onde você estava se levantando, onde você conheceu a Era e adotou a nossa empresa ali como parte do portfólio, nosso produto como parte do portfólio da sua empresa, e estamos aqui hoje comemorando isso. Eu vou ler aqui um pequeno texto. A Era Sistemas tem a honra de reconhecer publicamente a extraordinária jornada de superação e resiliência de Lúcio Pereira, um verdadeiro símbolo de força, fé e renascimento. Este certificado, né, que nós vamos passar aqui à sua mão, representa não apenas nossa admiração, mas também a profunda gratidão por tê-lo ao nosso lado, espalhando inovação, ética e esperança. E, para finalizar, grandes histórias de sucesso. Elas são escritas por aqueles que se recusaram a desistir. São as palavras de toda a equipe Era Sistema, dos sócios, todos os nossos colaboradores, nossos amigos que estão aqui conosco hoje e aqueles que vão assistir futuramente esse podcast. Lúcio, vou passar as suas mãos agora. Derrubou o esse homem. certificado. Fica à vontade, tá? Se sentir desejo, vale chorar também. Maravilha. Tá borrado ali, mano. Deu uma borrada. Mas não acabou ainda não. Tem mais surpresa. Que isso. Tem mais surpresa. É um prazer Para não ficar somente nessa placa, nesse certificado, né? Temos também uma plaqueta. da nossa empresa poder Por favor, a nossa placa de homenagem ali para o Lúcio. Essa placa para você sempre se lembrar, Lúcio, que você não está sozinho. Tem pessoas que estão com você. Eu que Vou agradeço. deixar o Rogério passar aqui junto com o Lúcio. Essa placa de A homenagem altura da minha da carreira, Fênix. eu não... Bom, Lúcio, é Nossa! uma alegria muito grande poder Nossa! essa placa aqui. Eu quase, né, que eu estraguei a surpresa, porque eu acabei postando para você no grupo lá, e aí foi um motivo de brincadeira, alegria lá, até por causa das cores também, né? E aí nossa equipe comercial, uma excelente equipe, aí alterou as cores, e particularmente eu achei que ficou agora muito mais lindo do que estava. E é um prazer a gente poder estar te entregando esse troféu, tá? Você ter se destacado aí. Em reconhecimento Como à sua nossa superação, a Fênix. Vamos dar uma salva de palmas pro Lúcio? É isso aí, irmão. Nem todo mundo. Shopping! Cadê o shopping? Vem. Aqui, ó. Quer dizer alguma coisa, Lúcio? Agradecer a oportunidade. Eu nunca acreditei que nesse momento e nessa. Pausa para foto. Tira a foto dele distraído. Ele gosta de foto Mas distraído. Tira a foto dele com um biquinho assim. Mas eu não acreditava mais que nessa altura da minha vida e da minha carreira
que eu estaria vivendo determinadas coisas. Eu não. Sabe, eu nunca imaginei que ia estar gravando alguma coisa que ia estar. Eu só tenho a agradecer a Era, agradecer aos parceiros, agradecer a Boreal, os colaboradores, a A Xuxa, a Tasha. Rosemara também, que a Rose e a Mara, e a Rosemara pela paciência, né? Porque eu não imaginava, cara, que eu ia conseguir estar vivendo o que eu estou vivendo hoje de uma maneira tão legal e tão divertida, sabe? E tão legal a parceria e tudo, né? Vou agradecer de novo ao André, de novo, agradecer ao Rogério, aos Evertons, né? Com H e com E, né? E a toda a equipe Era, agradecer a Shirley, Fabiano, a Milton, todo mundo. É uma alegria para nós, né? Receber aqui. Ficou top, não ficou? Caraca. Lindo, né? Só faltou botar assim, 30 up. Cadê? Eu acho que alguém. Aê! Pô, dá uma sopa simbólica aí, dá uma sopa simbólica. Só Mais 30 clientes. Pessoal, Opa! Acho que faltou alguém alguma coisa aí? participar. Faltou alguém participar. Não sei se consegue pegar aqui, ó. Vixe, meu bombom. mostra na câmera aqui. Meu maior desejo de coração é ver o Lúcio lá na frente pegando um troféu e eu assim, ó. Rapaz! Viu? Aí, Vai gostar de receber esse troféu? é uma informática, rapaz. Tá pensando que a gente tá também um funcionário. Aí, ó. Vai receber com o maior orgulho e maior prazer. Aí, Davi, Olha cumpriu, aqui, hein? Davi, né? É o meu bombonzinho. Ah, é o bombonzinho? É o bombonzinho, é meu. Você é meu garoto. Legal. Maravilha. Isso é um filho que a automação me trouxe, sabe? Maravilha, eu maravilha, tenho muita maravilha. alegria com ele. De vez em quando dá uma raiva também, dá vontade de apertar o pescoço. É, mas filho é ele- assim mesmo. Ele é uma criatura que veio para somar também. Eu só tenho gratidão a ele. Pessoal, vamos finalizar, né? Para podermos. Agora vamos comer o bolo, né? Meu bolo do Lúcio, vou comer. Haha. Vamos finalizar, pessoal. Assim termina o nosso terceiro episódio do Era Cash. Um grande abraço para todos. Alguém quer deixar alguma palavra, consideração final? Se não tiver, vamos dar por encerrado. Não, é isso aí. Maravilha. Valeu.